Olá, tudo bem? Meu nome é Renato Alves de Oliveira, sou professor de Economia da Universidade Estadual de Ponta Grossa, do EPG. Sou doutor em Economia e engenheiro agrônomo. Desse modo, então inicio esta aula com a seguinte apresentação de tamanha importância. Então, o que eu vou apresentar nesta aula refere-se sobre o conflito entre os direitos animais e o desenvolvimento da economia e da indústria farmacêutica. Então, nessa primeira slide, já mostro para vocês aí a exploração animal, no canto direito, e a relação com a economia, propriamente dito, criação de riqueza, e a indústria farmacêutica, de produção de medicamentos em laboratório e testes em animais. Antes de começar a aula, eu prefiro sugerir algumas indicações de alguns livros que acompanham esta aula. Tá? Então, uma sugestão aí de leitura. Então, temos aqui o livro de Rob Wallace, Economia e Agronegócio, o livro Libertação Animal, de Peter Singer, a Carne Latriz, Coiomis, Vorax Mortal, de Sônia Felipe, o livro de Luiz Marques, Capitalismo e o Colapso Ambiental, e o livro Experimentação Animal, de Thales Stress, Um Obstáculo ao Avanço Científico. Então, para esta aula, eu dividi alguns tópicos. Primeiro, eu vou fazer uma breve introdução. Depois, eu vou entrar no tema exploração animal versus economia, que é o custo ambiental não contabilizado. Vou entrar no tópico exploração animal versus indústria farmacêutica, e a pergunta avanço ou atraso científico. E trabalhar o argumento contábil e a ética animalista, ou seja, o disfarce ético-econômico. Então, são os pontos que eu trouxe para esta aula. Muito bem. Primeiramente, para iniciar a aula, é importante a gente começar com premissas básicas para o entendimento da contra-argumentação sobre o especismo, sobre a exploração de animais. Então, quais são as premissas básicas para essa aula? Então, os animais não humanos também são seres sencientes, apresentam grau de consciência e possuem emoções. De acordo com a conferência sobre a consciência dos animais humanos e não humanos, em Cambridge, Reino Unido, que foi feita uma conferência com vários neurocientistas, e concluíram que os animais não humanos são seres sencientes e vão desde animais da vida marinha, como polvos, até grandes primatas, que são seres sencientes. E entram também nesse campo os animais de produção, como porcos, vacas, galinhas, animais de laboratório, como hamsters, coelhos, cachorros, gatos. Então, todos esses animais, eles sentem emoções. Outra premissa que a gente entra é o interesse básico de qualquer animal é estar vivo e não sofrer. O que isso quer dizer? Ele segue o princípio da igualdade na consideração de interesses. Exige-se que se atribua o mesmo peso nas nossas deliberações morais aos interesses semelhantes de todos afetados pelas nossas ações. Peter Singer, 1993. Então, Peter Singer já traz esse princípio ético relacionado com a igualdade de consideração de interesses. E nós sabemos que cada indivíduo tem interesses próprios, cada indivíduo é diferente. No entanto, todos os seres vivos têm interesses em comum. E o interesse em comum de qualquer animal, seja humano ou não humano, é estar vivo e não sofrer. Então, nenhum animal quer sentir dor. Tá? Nenhum animal quer passar fome. Nenhum animal quer ser condicionado à prisão. Então, e ele realmente quer viver. Então, esse é o interesse básico de qualquer animal. Então, viver e não sofrer. Além de viver, também viver bem. Então, é o dever do homem contribuir para a preservação das espécies e conservar as espécies, todas elas animais, para ter um equilíbrio no meio ambiente. Então, nós temos que atender o interesse próprio dos animais. Todos os animais devem ser sujeitos de direito, ou seja, todos têm direito à vida, liberdade, integridade física e psíquica.
Ferreira Guimarães, né, 2014. Então, aqui está sendo colocado que todos os animais, sejam eles humanos e não humanos, no caso desse trabalho, está referente aos animais não humanos, são sujeitos de direito. E o que quer dizer ser sujeito de direito? São pessoas, é um indivíduo. Os animais não são coisas. Então, é preciso que seja colocado em pauta, em termos, na defesa dos direitos animais, que os animais são sujeitos de direito, são uma pessoa. Então, e colocando, né, todos os outros argumentos acima das premissas básicas, né, que os animais são seres sencientes e todo animal quer estar vivo e não sofrer. Então vamos para o ponto, né? Exploração animal versus economia, custo ambiental não contabilizado. Então, primeiramente, é importante nós definirmos o conceito de economia para entrar no contexto. A economia se trata do bem-estar do homem. Então, ela inclui relações sociais ou organização social, que implica na distribuição de recursos escassos entre necessidades humanas alternativas e no uso desses recursos com a finalidade de satisfazê-los, tanto quanto possível. Mendes, 1998. Então, aqui já está colocando a definição clara do que é a economia. Ele vai tratar sobre o bem-estar do homem. E o homem, que a gente vai analisar, é que ele tem o quê? Ele tem necessidades. E essas necessidades são ilimitadas. No entanto, os recursos são limitados. Os recursos são escassos. Então, como manter um equilíbrio, né, entre necessidades humanas ilimitadas com recursos escassos? Então, isso aí vai gerar o nosso problema econômico. E quando a gente coloca o problema econômico em si, a gente está trabalhando com três perguntas básicas, que é o que produzir, como produzir e para o que produzir, ou para quem produzir. Então, quando a gente coloca esses três pontos, nós criamos um problema econômico. E quando a gente está trabalhando com a questão dos recursos, né, naturais, nós temos que fazer uso desses recursos, que a gente chama de insumos, fatores de produção, para produzir determinado produto. Tá? Então, quais são os recursos básicos para a gente produzir determinado produto? Os recursos básicos no caso aqui na imagem, água, né, terra, sementes e também a mão de obra. Então, nós precisamos do trabalho no campo para que produza os próprios alimentos. E o alimento, né, que nós precisamos são os alimentos vegetais. Então, são os alimentos provenientes das plantas. Então, o nosso foco colocado é que a gente precisa produzir esses tipos de alimentos. No entanto, no sistema econômico, né, principalmente capitalista, há esse gama por necessidade de consumo. Então, nós somos a sociedade, ela consome demais. Isso, e esse consumo exagerado, né, da população, gera um desequilíbrio na natureza. Consequentemente, a gente, né, vai entrar em colapso ambiental, porque estamos cada vez mais desmatando florestas, destruindo mananciais, né, poluindo a água, os rios e poluindo o ar, principalmente, por vários efeitos. Isso traz, né, um dano aqui, principalmente ambiental. Então a gente tem que buscar esse equilíbrio, né, na natureza para que o homem possa, né, fazer uso dos seus meios. Então, um dado aqui de Mérico 2002. Um país ele pode exaurir seus recursos minerais, perder seus solos, extinguir suas florestas, poluir o ar, os seus aquíferos, destruir sua fauna, sem que afete a renda nacional. Então, quando a gente está colocando a renda nacional, nós estamos falando, né, de tudo aquilo que é produzido, né, em um país. Então, a gente pode resumir aqui como sendo a renda nacional, o PIB, Produto Interno Bruto, no caso do Brasil, né, Produto Interno Bruto brasileiro. Então, o que está sendo colocado por Mérico é que não está sendo contabilizado o custo ambiental. Então, quando for feito algum produto, por exemplo, um bife de um boi, aquele bife não está computado toda a devastação da natureza causada pela produção daquele bife, causada pela produção daquele boi, tá? Para servir como carne humana. Então não está sendo contabilizado.
E se for contabilizado, seria realmente o preço da carne? Será que seria compatível à renda das famílias? Então, isso é uma pergunta. Então, observem que não importa, né, quão há exploração, porque você vai ver que vai ter sempre uma depredação, uma devastação ambiental, e essa devastação não é contabilizada. Então, vamos entrar aqui no contexto da pecuária, uma atividade, né, pecuária relacionada com agronegócio. Então, nós temos duas atividades, que é a agrícola e a pecuária. No caso da pecuária, como o próprio nome diz, né, a gente está trabalhando com a exploração de animais, sejam eles bovinos, porcos, aves, né, vacas, produção de ovos, produção de lã, produção de mel. Então, nós temos uma gama, né, de produtos de origem animal. Tá? E aqui a gente vê a exploração, a clara exploração desses animais para atender os interesses do homem. E esses animais, como foi colocado, são seres sencientes. Sempre tem que colocar esses animais sempre emoções. Eles não querem estar aí, eles não querem servir aos humanos. O propósito da vida deles não é esse. Mas os humanos, né, em nossa sociedade antropocêntrica, nossa sociedade especista, acha que somos superiores aos animais. A pecuária é um mal totalmente desnecessário, de acordo com João Meirelles Filho. Então, além da pecuária ser um mal, ela é totalmente desnecessária. Isso quer dizer que não há necessidade de consumirmos, né, produtos de origem animal. Então, isso não é necessário. É um mito achar que precisamos de proteína de origem animal, porque a proteína também está no reino vegetal. Então, a gente é suficiente sobrevivermos e termos uma alimentação equilibrada apenas com alimentação vegetal. Aqui eu trago alguns dados em termos de rebanhos. Gostaria de fazer um adendo, e aqui já há um conteúdo especista no própria instituição do IBGE, porque coloca os animais como cabeças. Na verdade, não são produzidos cabeças. Os animais, eles possuem cabeça, corpo e membros. Então, não são produzidos cabeças. Nós temos que colocar que aqui é um ser vivo, não é uma coisa, não é um objeto, é um animal. Então, no caso, nós temos aqui 1,5 milhão de aves. Né? Nós temos 214 milhões de bovinos, 40 milhões de suínos, 19 milhões de ovelhas e carneiros. Temos 17 milhões de codornas, 11 milhões de caprinos, 5 milhões de equinos e 1,4 milhões de búfalos. Então, e nessa conta não entra a produção de peixes, né? Então, também uma produção de pescado. Então, não entra na conta aqui. Também não estão colocando aqui os produtos, né, de origem animal. No caso, a produção de ovos, lã, mel, leite. Tá? Então, não estão sendo colocados esses produtos. Nós também temos, né, esse outro dados. Então, a partir do setor pecuário, né, do Produto Interno Bruto, PIB, do Brasil, foi em média de 7,5% entre 2020 e 2020, de acordo com o CPEA-CNA 2022. Então, a gente vê como é tão grande a participação desse setor, né, na economia. Então, o setor ele correspondeu 605 bilhões de reais em termos de PIB só em 2021. Se a gente pegar só a atividade pecuária em si, retirando do ramo pecuário atividade de insumos, indústria e serviços, então só essa atividade, né, corresponde por 208 bilhões somente em 2021 no Brasil. Então, é um dado, né, grande, e a gente mostra como esse setor é forte e é um gerador aí de muito dinheiro, né, muito dinheiro envolvido, uma exploração animal. De acordo com o relatório da FAO em 2006, a pecuária é responsável por emitir 7,5 milhões de toneladas métricas por ano de equivalentes de gás carbônico, ou 18% das emissões mundiais de gases de efeito de estufa.
que é o GEI. Então, isso foi um dado, né, da FAO em 2006. No entanto, um estudo realizado pela Old Watch, em 2009, revelou que essa informação não reflete a realidade. Na verdade, são 32,5 milhões de toneladas de CO2 por ano, ou 51% das emissões anuais de GE em todo o mundo. Então, ou seja, esses dados que a FAO fez foram subestimados, né, e fez um novo estudo, a Old Watch, e revelou que, na verdade, a pecuária é responsável por 51% das emissões anuais em todo o mundo, né, de gás de efeito estufa. Isso é um dado alarmante e mostra cada vez mais a necessidade, né, de abolirmos o consumo de origem animal. Observe que nessa conta entre as queimadas e desmatamento das florestas tropicais, né, como atividade, né, para a produção pecuária, então, especialmente a produção de bovinos e a produção de grãos para alimentar estes mesmos animais. Lembrando que nós somos recordistas na produção de soja. No entanto, essa soja serve para alimentar animais. Então a gente tem aqui, né, um desvio de energia. Estamos alimentando animais do que alimentando humanos, onde ainda no século XXI temos milhões de famintos. Então, ainda sobre a devastação, né, então colocada aqui pela professora Sônia Felipe, no livro Educação Vegana, aqui ela mostra, né, a devastação da pecuária, estimada em 2018 só no Brasil. Então, em termos de rebanhos em milhões, né, nós temos aqui de bovinos 168 milhões, de suínos 44 milhões e de frangos 5,8 bilhões de frangos. Então, isso é um rebanho só no ano de 2018. Então, a gente vai ver aqui o impacto da devastação. Por exemplo, o tanto de alimento que é servido ao bovino. Então, no caso, né, para os bovinos são servidos, né, 1,12 bilhões de toneladas, 14 milhões de toneladas para suínos e 24,7 milhões de toneladas para frangos. Isso inclui, né, relacionado principalmente com os grãos. Ah, também temos a água envenenada no cultivo, justamente para quê? Para produzir esses grãos é feito o uso de agrotóxicos, principalmente através dessas monoculturas, para alimentar esses animais. Então, nós temos aí os dados, né, referentes à água envenenada. Também tem a água servida para de dar de beber aos animais. No caso aqui, 1,8 bilhões de metros cúbicos só para os bovinos, 81,6 bilhões de litros para os suínos e 173 milhões de metros cúbicos para frangos. Outro problema agravante relacionado com a produção animal está relacionada com a excreta, né? Então, ou seja, a poluição, né, dada pelos dejetos desses animais. Então, só de bovinos são 29,6 gigatoneladas, 44 bilhões de toneladas só de suínos e 53,7 milhões de toneladas de excreta de frangos. Também temos a questão das emissões de metano, no caso aqui do bovino e do suíno, em 8,5 milhões de toneladas e 140 milhões de toneladas. Então, contabilizando essas questões das emissões, nós podemos também calcular os gases de efeito estufa. Então, só pela devastação desse total desses rebanhos, em 2018, foram emitidos 222 milhões de toneladas de gás de efeito estufa só de bovinos, 12 milhões de toneladas só de suínos, 16,5 milhões de toneladas só de frangos. Observe que nessa tabela não envolve ainda os animais jovens, né? Ou seja, os bezerros, por exemplo. Também não estamos incluindo aqui as vacas para a produção de leite. Também não estamos colocando a produção de porcos, né, filhotes de suínos, e relacionado aqui só está relacionado com os frangos, que é o abate, né, de corte. E não estamos relacionados à produção de galinhas, né, para produção de ovos. Então, ou seja, há ainda mais devastação para ser calculada. E além dessa devastação colocada, que seria uma outra aula para trazer para vocês, seria a devastação na vida marinha, na vida aquática, justamente, principalmente promovido pela pesca predatória. Então, nós temos aí também outro impacto gigante na devastação, né, ambiental.
Agora eu entro, né, no segundo ponto, que é a exploração animal relacionada à indústria farmacêutica, um avanço atraso científico. Então, no contexto, a gente coloca, né, em termos mundiais, que o gasto mundial com medicamentos estimados é de 6,2 trilhões só em 2023. No Brasil, o mercado farmacêutico deve movimentar entre 162 e 177, 179 bilhões em 2023, só no Brasil. Então, são comercializados 308 milhões de doses de medicamentos, né, que foram comercializados. Isso tudo relacionado ao Instituto de Pesquisa e de Pós-Graduação para o Mercado Farmacêutico. Então, informação aí econômica da dimensão, né, do mercado farmacêutico. Para iniciar também a questão, né, da exploração animal, eu começo aqui com duas doenças, tá? Que é o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral. Então, são duas grandes doenças que acometem humanos há muito tempo. E no decorrer da existência dessas doenças, também foram realizados inúmeros testes em animais. E hoje, e até hoje, ainda essas doenças não foram solucionadas. Né? Então, é mais uma comprovação que estão sendo feitos estudos com animais, provocando assim um atraso na ciência. Então, Tales Strauss diz: a insistência do modelo animal para compreender e desenvolver terapias representa um atraso significativo na resolução dessas doenças, conforme. Então, ou seja, não só, né, a questão de estar envolvendo com o animal, né, ou seja, fazendo uso deles, a gente vê a incompatibilidade entre as características, né, anatômicas e fisiológicas do animal não humano com o animal humano. Aqui eu trago um artigo de Zornoff, né, em 2009. Então, nesse artigo, o título é Infarto do miocárdio experimental em ratos, análise do modelo. Então, esse artigo está induzindo, né, através da ciência, induzindo o infarto do miocárdio em ratos para analisar o modelo, né, de tratamento do infarto do miocárdio. Então, olha as conclusões desse artigo. Esse modelo possui características que podem dificultar tanto o uso como a interpretação de eventuais resultados. Bem, isso é óbvio, né, porque nós estamos tratando com um animal de outra espécie, trabalhando com ratos. Então, ou seja, faz um estudo científico para apresentar como conclusão o óbvio, e realmente vai ter dificuldade no uso e também na interpretação para tratar isso com humanos. Então, diversos artigos científicos tratam nesse ponto. O método possui várias vantagens. Em primeiro lugar, os animais podem ser criados especificamente para os protocolos e com custo mais baixo que animais maiores. Então, ou seja, aqui está colocando também um argumento contrário, que é mais eficiente economicamente fazer uso de animais de porte menores do que, por exemplo, grandes primatas nos seus experimentos. Isso traz, né, vantagens à indústria farmacêutica, por exemplo. A mortalidade verificada nas primeiras 24 horas após a cirurgia situa-se comumente entre 40% e 60%. Olha que dado alarmante. Fazem-se uso de diversos animais em laboratório e fazendo diversas técnicas durante anos. E ainda assim, né, que no caso do ano de 2009, de 100 animais, 60 morrem durante o tratamento, durante essa cirurgia, após, né, as 20 primeiras 4 horas. E depois das 48 horas, né, 36 horas. Quantos animais, qual o percentual de vida desses animais? Então a gente vê que como é a crueldade em termos de pesquisa. Empresas como a Bayer e a Amgen já perceberam os impactos negativos dos testes pré-clínicos em animais. Então, essas empresas já veem, né, o prejuízo que causa a elas, né, fazendo uso de diversos animais. E também, né, a ineficiência, a ineficácia do uso desses animais. Já há essa percepção. Então, observe aqui, né, no caso do trabalho de Prince, por avaliar 67 projetos de desenvolvimento de fármacos da Bayer. Então, apenas 25% dos dados obtidos foram relevantes para a etapa clínica.
Então, são 67 projetos e apenas 25% foram aprovados. No caso da Amgen, né, através da pesquisa de Begley e Ellis, 2012, é apenas 11% de sucesso entre 53 projetos sobre o câncer. Então, praticamente aqui, 5 projetos foram aprovados, fazendo uso de animais para trazer alguma solução para humanos. Aqui também eu trago um artigo de Cortes Splash, em 2022, né, deste ano. Então, ele traz a seguinte pergunta, né? Os vários experimentos promovem a reprodutibilidade de estudos em animais? Então, ele faz essa seguinte pergunta. Nas suas conclusões, a resposta é não. Então, não promove melhora, né, da análise de estudos em animais. Na verdade, ele coloca como, né, uma alternativa estudos, né, sistemáticos biológicos. Então, justamente mostrando a incompatibilidade entre animais humanos entre animais não humanos. Então, isso foi um estudo, né, que ele realizou com 3 laboratórios, fazendo diversos experimentos nesses mesmos 3 laboratórios. E não houve diferença de efetividade. Então, mais uma vez mostrando que é incompatível a exploração animal para benefício humano, aqui no caso. O outro problema que eu queria mostrar para vocês, né, que após os experimentos, né, caso o animal não tenha morrido durante, ele apresenta determinados comportamentos, né, por exemplo, mudança de comportamento, tá? Transtorno de estresse pós-traumático, depressão e morre horas ou dias depois. Então, isso é o que já acontece com esses animais. E muitos, né, estudiosos da pesquisa, né, da ciência, já observaram, né, o comportamento de grandes primatas, principalmente, e já perceberam a semelhança, né, dos comportamentos dos humanos com os primatas. Então, isso faz com que eles repensem eticamente, tá, para não fazer uso desses animais, porque eles são muito, as emoções, né, as relações deles são muito próximas. Como já coloquei na premissa, os animais são seres sencientes. Assim como os animais humanos são sencientes, os animais não humanos também são. Então, quais são os métodos substitutivos para empresas que não fazem testes em animais? Bom, aqui eu só vou linkar alguns pontos, né, em termos de alternativa. Temos tecidos humanos, modelos de computador, estudos voluntários, sistemas microbiológicos, método in vitro, cultura de células. Então, nós temos uma gama, né, de métodos substitutivos. E não há necessidade de fazer uso de testes em animais. Então, uma outra área, não a farmacêutica, mas a de cosméticos, já começam a fazer uso de métodos substitutivos. O que é preciso, realmente, é que os comitês de ética, né, relacionados na indústria farmacêutica, nas pesquisas, né, das universidades relacionadas com animais, é que nesse comitê de ética é preciso ser discutido esses métodos substitutivos. Tá? Porque, senão, vamos continuar em atraso científico. Há necessidade de avanço, há necessidade de incentivar os novos estudantes a trazer novos métodos, novas pesquisas. Isso é a ciência. A ciência está aí para evoluir, né? E não ficar atrasada fazendo uso de animais sem total necessidade. Agora eu trago um outro ponto, que é o argumento contável em relação à ética animalista, de face ético-econômico. Então, de acordo com a Sônia Felipe, né, no livro Educação Vegana, ela coloca: os animais só estarão defendidos, de fato, com ações sustentadas em argumentos éticos abolicionistas. Então, é colocado pela, né, professora Sônia que só os argumentos éticos que serão capazes, né, de a gente trazer a defesa desses animais. Então, é extremamente importante colocar isso. E, colocando o argumento contábil, a gente percebe que sempre vai haver a existência, né, do interesse do homem sobre os animais. Vamos ver aqui no próximo slide. Aqui, né, eu mostro o conjunto de exploração animal, né, relacionado com esses 2 pontos. Então, num lado, nós temos a produção animal, tá? Para o consumo humano, né, para consumir esses alimentos relacionados com produtos de origem animal.
E temos, né, a consequência desse consumo, as doenças em humanos. Não só pelo consumo, mas também pela proximidade do humano com os animais. E, né, surgiu, né, diversas doenças. Então, um dado importante é que 65% de todas as doenças acometidas por humanos são provenientes de animais. Dentre elas estão diversas doenças, como no caso o próprio AVC, doenças do coração, câncer, problemas renais, problemas de diabetes. Então, tudo isso, né, causa. E temos outros problemas também relacionados principalmente com o vírus. No caso, Covid recente e SARS, varíola, ebola, então, influenza. Então, ou seja, nós temos vários tipos de vírus que são acometidos através de animais. Com base nisso, né, com a doença dos humanos, os próprios humanos começam a fazer ciência, né, para fazendo uso de exploração animal para criar, para produzir remédios para combater aquela doença. No entanto, não se combate a causa. Onde que se devemos combater a causa? Devemos combater justamente a exploração, porque assim vamos reduzir o número de doenças, né, cometidas por humanos e também não vamos, né, no caso, explorar mais os animais, fazer testes para produzir remédios para humanos. Então você vê o consumo dos humanos em duas pontas e nessas duas pontas a exploração animal. Então, colocando aqui, né, uma passagem de Sônia para a gente analisar o argumento contábil, ela aqui tem os seguintes pontos colocados, né, pela o agronegócio, vamos colocar assim, a economia relacionada com os animais. Então, qual é o argumento contábil que é um disfarce, né, ético-econômico? Não tem nada de ético. Que é o quê? Por exemplo, vamos colocar aqui uns pontos. É preciso aumentar o tamanho das gaiolas, nas quais as galinhas estão trancadas para expelir seus ovos, senão perdemos consumidores. É mais barato comprar uma novilha e mandar a vaca gasta para o abate do que chamar o veterinário para tratar de suas mastites recorrentes. Se der anestesia para castrar cada porquinho, o lucro cai. Então observe que sempre o argumento é em relação ao contábil, há uma relação custo-benefício ao homem. Então, o homem sempre vai querer o quê? Explorar o animal da melhor maneira possível para ele, para se enriquecer. Ele sempre vai olhar essa questão do custo-benefício. E aqui entra também a prática do bem-estarismo, tá? Que é totalmente diferente do bem-estar como deveria ser colocado. Porque todo humano, né, quer o seu bem-estar e também o animal quer seu bem-estar. No entanto, temos a ideia aqui do conceito de bem-estarismo, né, ou seja, trazendo um bem ao animal, no entanto, o objetivo final é a morte, o assassinato desse animal, é a exploração desse animal. Porque nenhum animal, né, quer ser violado, né, sexualmente, nenhum animal quer estar preso, engaiolado, nenhum animal quer ser degolado para virar um bife. Então, nenhum animal, não é nenhum interesse do animal sofrer, viver desta forma. Tá? Então, nós temos aqui um argumento contábil. Então, relacionado com a questão ética animalista, então, nós temos o argumento ético em defesa dos animais, tá? Que não contabiliza qualquer ganho ou benefício para os humanos. Ou seja, a ética animalista visa o bem próprio do animal. O objetivo aqui não é explorar, é justamente o contrário, é defender. Então, a premissa básica do argumento, né, é esse. No caso, o agronegócio não tem nenhum vestígio, tá, de ser ético. Ele não tem esse interesse de ser ético, porque justamente o objetivo dele é enriquecer através das custas da exploração animal. Então aqui eu trago, né, algumas, além das biografias que eu já trouxe no meu texto, aqui tem mais algumas referências, né, colocadas. Deixo aqui também. E termino aqui, né, a minha apresentação com a seguinte frase aqui, né? A produção e consumo de produtos de origem animal equivale ao dano ambiental causado através de desmatamento de florestas e por meio da poluição do ar, dos solos e da água, sendo seu responsável a atividade pecuária. Agradeço a sua participação. Muito obrigado. Até mais.